Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos abrir a nossa apostila em português lá na página 54. Nós vamos estudar coesão, sinônimo e elipse, tá? Então, a tia já explicou para vocês o que é coesão. Coesão é a conexão, a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto. Percebemos essa definição quando lemos um texto e verificamos que as palavras, as frases e os parágrafos, eles estão entrelaçados, dando continuidade ao outro, tá? Então, isso é uma coesão, é uma conexão. O que é elipse? Elipse é uma figura de linguagem que ela acontece quando há omissão de um termo que pode ser submetido no texto. E a palavra omitida, e mesmo assim ela pode ser percebida como parte da frase. Então eu tirando ela, mas eu consigo perceber ela na minha frase. E sinônimos são palavras que têm o mesmo significado. Vamos para a nossa atividade lá na página 54 agora. Diz assim: leia o trecho a seguir extraído do texto 1. Assim como as pessoas têm clara consciência do tamanho e do valor do espaço ocupado por sua casa, é importante também considerem estes fatores ao pensar nos meios de transportes que utilizam. Com essa consciência, os cidadãos terão mais capacidade de escolher como irão se locomover de forma ágil e eficiente, e mais razões de escolher o transporte sustentável. Observem que, na segunda frase, que palavra foi utilizada para substituir pessoas? Então vejam aqui, eu tenho pessoas em negrito e cidadãos. Então, qual é a palavra que foi substituída? Foi a palavra cidadãos. Eu não usei a mesma palavra pessoas, mas eu usei a palavra cidadãos. Como são chamadas as palavras com significados parecidos, né? Que têm o mesmo significado? Elas são chamadas de sinônimos, né? Então, o que são sinônimos? São palavras que têm significados parecidos. Como ficaria o trecho se a palavra pessoas fosse repetida? Então, eu vou ler todo esse texto. No lugar dos cidadãos, eu vou colocar as pessoas. Vamos lá? Assim como as pessoas têm clara consciência do tamanho e do valor do espaço ocupado por sua casa, é importante que também considerem estes fatores ao pensar nos meios de transportes que utilizam. Com essa consciência, as pessoas terão mais capacidade de escolher como irão se locomover de forma ágil e eficiente, e mais razões para escolher o transporte sustentável. Então, eu não coloquei a palavra cidadãos, eu repeti a palavra pessoas. Vocês vão fazer a frase toda na letra C. A tia somente começou. Assim, as pessoas têm clara consciência e vocês dão continuidade até o transporte sustentável. Letra D. A letra D. Em sua opinião, por que foram usados sinônimos nesse caso? Por que foi substituído a palavra pessoas por cidadãos? Foi usada de não deixar o texto repetitivo, de não repetir várias vezes as pessoas. Então, ele trocou por cidadãos, né? Então, tem o intuito de não deixar o texto repetitivo, de ficar repetindo sempre as mesmas palavras. Número 2. Reescreva as frases evitando a repetição dos termos destacados. Se
precisar, use o dicionário. Letra A. Meu pai tem uma bicicleta guardada no porão. A bicicleta está velha e enferrujada. Vocês viram que ele repetiu 2 vezes a palavra bicicleta? Eu não quero que vocês repitam 2 vezes a palavra bicicleta. Vocês podem fazer: meu pai tem uma bicicleta guardada no porão. A bike está velha e enferrujada. Substituir a palavra bicicleta por bike. Letra B. Renata tinha um livro com as leis de trânsito na bolsa. Ela perdeu o livro. Então, Renata tinha um livro. Ela perdeu o livro. 2 vezes a palavra livro. Então, vamos lá. Renata tinha um livro com as leis do trânsito na bolsa. Ela perdeu o exemplar. Ela perdeu o exemplar. Tiramos a palavra livro, trocamos por um exemplar. A criança passou e as pessoas comentaram: que criança bonita. Olha lá de novo, 2 vezes a palavra criança. Então, o que nós podemos trocar a palavra criança por um sinônimo que dê o mesmo significado, o mesmo sentido à frase? A criança passou e as pessoas comentaram: que menino bonito, que menina bonita. Pedro pegou um jogo emprestado. Ele não podia comprar o jogo. 2 vezes a palavra jogo. Pedro pegou um jogo emprestado. Ele não podia comprar esse passatempo. Ele não podia comprar este brinquedo, né? Então, tratem de evitar uma palavra jogo. Próxima. João tem dinheiro porque recebeu muito dinheiro dos padrinhos. Olha lá, que frase repetitiva, né? Torna-se cansativo um texto. João tem dinheiro porque recebeu muito dinheiro dos padrinhos. O que eu posso eliminar? A palavra dinheiro. O que eu posso substituir a palavra dinheiro que dê o mesmo significado? João tem dinheiro porque recebeu muita grana, muito money, né? Vocês vão substituir uma palavra eliminando o dinheiro e trocando por uma que tenha o mesmo significado. Localize no caça-palavras os sinônimos das palavras do quadro e depois anote aqui. Qual que é o sinônimo de alegre? Eu estou alegre, eu estou contente. Iniciar. O que é iniciar? Eu vou iniciar meu trabalho. Eu vou começar meu trabalho. É o mesmo significado. Acabar. Acabar é a mesma coisa que terminar. Meu trabalho acabou. Meu trabalho terminou. Indagar. Indagar é a mesma coisa que perguntar. Velho, né? Hoje a gente não pode nem falar velho, tem que chamar as pessoas de idosa, idoso, né? Então, velho é a mesma coisa que idoso. Veloz, né? Este carro é veloz. Veloz é rápido. Próximo. Eu estou próximo ao celular. Eu estou perto. Saltar. Saltar é a mesma coisa que pular. Escutar é a mesma coisa que ouvir. Barulho. Ouvi um barulho. Opa, ouvi um ruído, né? Então, vocês vão encontrar as palavras aqui no caça-palavras, os sinônimos dessas palavras que nós acabamos de comentar. Vamos lá. Página 56. Assim como as pessoas têm clara consciência do tamanho e do valor do espaço ocupado por sua casa, é importante que também considerem esses fatores ao pensar nos meios de transporte que utilizam. Quem é o agente dessas ações, dos verbos que estão em destaque? Lembrem que verbo
são as ações que eu realizo, tudo que eu faço, né? Então, aqui tem considerem e utilizam. Quem é o agente? Quem pode fazer essas ações, né? São as pessoas. Que elas considerem, que eles utilizam, né? Então, são as pessoas, né? Então, na letra A, as pessoas, elas que são os agentes das ações. Esse agente não está explícito, que é importante que também considerem esses fatores ao pensar nos meios de transportes que utilizam. Por que as palavras foram suprimidas no texto? Por que ele não usou tanto as pessoas, que eles ou que elas? Para não tornar um texto repetitivo. Ele enxugou esse texto, né? Mas eu lendo a frase, eu consigo descobrir quem que estava oculto, né? Quem que estava escondido. Então, ele utilizou essas palavras para não evitar para evitar essa repetição, para não escrever tantas vezes, né? As pessoas, e eles, e elas, né? Letra C. Quando podemos suprimir palavras sem prejudicar a compreensão do texto? Quando que nós podemos suprimir, tirar essas palavras sem prejudicar essa compreensão? Quando quem lê, ele consegue entender de quem estava falando, né? Que ele permita que essas palavras, elas não precisam ser mencionadas, ser direcionadas, ser escritas, mas eu lendo, eu simplesmente deduzo as pessoas e eles, tá? Então, o que é elipse, né? É isso que a tia pôs lá no início, que elipse, ele no texto, é quando uma pessoa, ela elimina uma palavra, ela omite uma palavra, mas na frase eu consigo perceber de quem estava se tratando, tá? Vamos lá então, diz assim: reescreva as frases, suprimindo as palavras que se repetem, sem perder o sentido original, né? Então, eu vou tirar, vou omitir a palavra, mas o texto, ele precisa ter o mesmo significado como na original. Diz assim, letra A Vitória me ligou e a Vitória começou a gritar comigo. O que repetiu duas vezes aqui? A Vitória me ligou e a Vitória começou a gritar comigo. Vamos omitir uma palavra, tirar, tá muito repetitivo. Então vamos fazer assim. A Vitória me ligou e começou a gritar comigo. Por que falar duas vezes a Vitória ligou, a Vitória começou a gritar comigo, né? Lembra o que a tia fala quando vocês estão fazendo um texto? Procurem, e ela foi, e ela trouxe, e ela me deu, e daí eu fui, e daí. Gente, isso torna um texto cansativo. Vamos trocar, vamos omitir, né? Outra frase. Eu comprei um café com pão, e eu comecei a comer. Se eu comprei, eu vou comer. Então, eu comprei um café com pão e comerei. E comecei a comer. Olha ali, eu comprei um pão, um café com pão, e daí? Então, eu comprei um café com pão e comecei a comer. A casa é grande e a casa é equipada. A casa é grande, a casa é equipada. Vamos omitir, vamos tirar algo, vamos deixar esse texto ter uma coesão, né? Então, a casa é grande e equipada. Olha como ficou bonita a frase, não repetiu tanto. A casa é grande e a casa é equipada. Em uma frase,
eu consegui enxugar ela, deixar ela com coesão, com harmonia. A casa é grande e equipada. Leia novamente este trecho extraído do texto 2. Atualmente, alguns equipamentos elétricos estão sendo utilizados para auxiliar o pedestre, aumentando a velocidade dos deslocamentos. Esses equipamentos ainda não são considerados veículos, não havendo legislação específica sobre sua condução. O pronome sua, ele é empregado para substituir quem? Para evitar a repetição de quem? Sua veículos ou sua equipamentos elétricos, específicos sobre sua condução. A quem se refere esse sua? Ao equipamentos elétricos, né? Vamos reescrever as frases, gente. Quando pede reescreva, é para reescrever a frase toda, não somente aonde está em negrito ou aonde eu acho que eu devo. Não, precisa ser a frase toda. Por isso que pede reescreva, tá? Reescreva as frases a seguir, fazendo substituições ou suprimindo palavras quando necessário. Letra A. O homem era muito rico. O homem sempre conseguia o que queria, pois o homem era muito esperto. Quantas palavras ele falou em homem? O homem, pois o homem. 3 vezes ele utilizou a palavra homem em uma frase. Agora eu vou omitir, eu vou eliminar, eu vou dar coesão, vou tornar essa frase harmônica. Vamos lá? O homem era muito rico. Ele, quem é ele? O homem, então, ele conseguia o que queria, pois era muito esperto. Eu não mudei o sentido da frase, mas eu tornei essa frase mais agradável, mais coesa, né? A mãe chamou meus primos. A mãe estava cansada, mas a mãe queria nos levar ao cinema. 3 vezes a palavra mãe. A mãe chamou, a mãe estava e a mãe queria. Vamos fazer essa frase ficar harmônica, ter coesão? A mãe chamou meus primos. Ela estava cansada, mas ela queria nos levar ao cinema. Outra frase aqui, a letra C. Os meninos brincavam com os carrinhos. Os meninos estavam no jardim. Os meninos se divertiam muito. Como que eu vou eliminar um pouco esses meninos? Olha que quanto menino, como faz mal ouvir, né? Tipo, faz até ruim na audição. De ouvir a mesma frase se torna repetitivo, se torna cansativa, né? Então eu vou fazer assim. Os meninos brincavam com os carrinhos. Essas crianças estavam no jardim a se divertir. Eu não mudei nada da frase. Eu só deixei ela harmônica, coesa, teve coesão textual aqui, né? Alfredo e Carlos espalhavam os brinquedos na areia. Mas Alfredo e Carlos não queriam guardá-los. Alfredo e Carlos arrumaram. E Alfredo e Carlos organizaram tudo. Olha, quantas vezes repetiu o Alfredo e Carlos, os nomes dos meninos. Alfredo e Carlos espalharam, Alfredo e Carlos não queriam guardá-los, Alfredo e Carlos arrumaram e Alfredo e Carlos organizaram tudo. Vamos enxugar, vamos suprimir, vamos omitir, vamos tirar algumas coisas, né? Então, vamos começar com Alfredo e Carlos espalhar os brinquedos na areia.
eles não queriam guardá-los, mas arrumaram e organizaram tudo. Olha como ficou legal a frase. Alfredo e Carlos espalharam os brinquedos na areia. Eles não queriam guardá-los, mas arrumaram e organizaram tudo, né? Então, assim ficou mais legal o texto. Vocês vão fazer a leitura da página 58 sobre o infográfico. A tia já explicou para vocês o que é um infográfico. É um texto informativo com os gráficos, né? Ele traz informações. Lembram bem aqui que a tia explicou lá o que era infográfico, que é uma peça visual utilizada para apresentar informações e dados de maneira facilitada, o que ajuda na compreensão do leitor. Ela costuma incluir textos e imagens na sua elaboração, né? Como esses gráficos aqui, tem textos, tem imagens, tem gráficos, tem o que significa, né? Então, vamos ver qual é o assunto deste infográfico, sobre o que ele vai tratar, né? Sobre o trânsito seguro para bicicletas e carros. Ó, manual de convivência entre bikes e carros. Então, é o trânsito seguro para bicicletas e carros. Qual é a finalidade deste texto? Qual é a finalidade? Quando eu leio, qual é a finalidade deste texto? É orientar os ciclistas, os motoristas a se locomover com segurança. Olha aqui, ó, manual de convivência para o ciclista e para o motorista, tá? Então, depois que vocês lerem, vocês vão ver que é orientar tanto as pessoas que se locomovem de bicicleta, quanto as pessoas que se locomovem a pé, de carro. Explique as funções dos ícones presentes nos círculos do infográfico, né? Então, os ícones indicam os gestos usados no trânsito. Eles ilustram situações que evidenciam boas e más condutas, né? Então, são esses círculos aqui, esses ícones dentro dos círculos. O que eles alertam? Não buzine, não fale no celular, não seja um babaca, respeite as regras, preste atenção, proteja-se, capacetes, né? Na cabeça, tornozeleiras, preste atenção, antecipe, seja gentil. Então, esses ícones aqui, eles dão orientações, eles evidenciam boas condutas no trânsito, né? Que atitudes apresentam, que dicas apresentam atitudes não recomendadas? Aqui é as boas condutas, né? E o que não é recomendado? Fazer gesto feio, mostrar, né? Tem gente que mostra gestos obscenos pro próximo, né? É feio. Tirar a mão para fora, chamar as pessoas de babaca, né? Então, não buzinar, tem coisas que não são recomendadas, atitudes não legais. De acordo com o infográfico, na ausência das ciclovias, qual seria a opção mais segura para o ciclista, né? Então, se não tivesse uma ciclovia somente para as pessoas que se locomovem de bicicleta, então elas deviam de andar no meio da faixa, ocupando o mesmo espaço de um carro, para eles serem vistos, tá? Para não sofrerem acidentes. Vocês viram que ali ao redor do lago tem a faixa para pedestres e tem a faixa para os ciclistas, né? Eles têm que andar lá
no vermelho, né? Ela tem o desenho da bicicleta, que é para os ciclistas, né? Quais são as responsabilidades do motorista ao compartilhar a rua com os veículos menores, né? Então, o motorista, como que ele deve compartilhar a rua com os veículos menores? Manter um espaço de pelo menos 1,5 metro, não buzinar, não gritar, não xingar e sempre dar preferência, né? Então, isso é a responsabilidade dos motoristas na rua com os veículos menores, né? Igual a tia falou, que os grandes, começa lá, o caminhão respeita o carro vai respeitar a moto vai respeitar a bicicleta e o bicicleta vai respeitar os pedestres. Começa nos maiores, porque os pedestres, eles são os mais vulneráveis, né? São os que não têm proteção, eles estão ali a pé. Relacione os ícones, né? Aponta obstáculos que podem atrapalhar ciclistas atrás, né? Ó, ele está mostrando algo, né? Aonde que tem algo ali? Apontou. A mão para trás equivale à luz de freio, indicando que vai reduzir ou vai parar, né? Então, às vezes, ele põe lá, tira a mão fora da janela e ele acena. O que está atrás, ele precisa saber que precisa reduzir a velocidade. Virar, erga o braço 90 graus, indicando a direção para o qual lado vai virar ou vai trocar a faixa. Então, isso acontece às vezes, estão em dupla faixa. E às vezes eu preciso passar para o outro lado, mas estou na faixa errada. Então, ele mostra a cena para o colega que está na outra ali, a cena, e ele consegue fazer essa manobra, né? Ele consegue trocar de faixa, tá? Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês completem, que façam a leitura desse infográfico aqui. É muito importante, porque no futuro vocês são os motoristas, né? Vocês são os que vão estar na rua dirigindo. E hoje vocês são pedestres e são ciclistas, tá bom, meus amores? Beijos e até a nossa próxima aulinha, tá?